Irmãos, durante a nossa exortação, eu estava ali pensando na tarefa dos pregadores, e são pregadores de todos os lugares que anunciam as boas novas, e vejo que o nosso papel é lançar o desânimo na vossa alma em relação à confiança que o homem tem no mundo. E fazer um grande esforço para mostrar que o homem precisa confiar em Deus. E que ele não deve confiar de nenhuma maneira nas coisas que o mundo oferece. Porque ele não pode ser o futuro de nós que temos fé em Jesus. Parece estranho, mas este mundo, ele exerce uma influência poderosa em todas as coisas relacionadas com a vida. Os nossos conceitos, a maneira como nós enxergamos a vida à nossa volta, os nossos valores, os nossos sonhos. É bem possível que o espírito desse mundo esteja enfiado dentro do nosso coração, muito mais do que podemos imaginar. Talvez uma boa parte da nossa vida seja produto deste sistema que está na terra e que causa muitas injustiças e que traz muitos sofrimentos. Embora não pareça, ele é pai de todos os males. É pai da prostituição, é pai da pornografia, é pai da corrupção, das drogas. Este sistema que desperta no homem o desejo de ter poder através do dinheiro. E nós não sabemos, irmãos, até que ponto a nossa vida está influenciada por este sistema. Mas, pastor, não tem alguma coisa boa nesse sistema? Irmãos, o mundo precisa mudar a sua maneira de enxergar a vida. O homem não pode continuar vivendo, desprezando o Senhor. O homem não pode falar de um Deus que ele não segue. Não pode falar de um Deus que ele não conhece. O homem não pode continuar fazendo as coisas por ele mesmo, pensando que Deus está guiando os seus pensamentos. A humanidade, ela está entrando num processo de degeneração. E não é preciso nós sermos religiosos, ou estarmos ligados a uma igreja, ou uma seita, ou seja o que for, para a gente perceber que algo vai mal. E se algo está ruim, e se alguma coisa está contribuindo para a desagregação da vida, nós temos que nos vigiar muito mais, porque podemos ser vítimas deste sistema que está se desfazendo. Há futuro. Não existe o futuro que este mundo promete. Nós não podemos ter esperança nas coisas que estão acabando. E como é que nós vamos viver se nós não temos confiança no mundo? Nós precisamos viver da palavra de Deus. Temos que tomar uma decisão. O que somos? O que vamos fazer da nossa vida? É hora da gente examinar com coragem a nossa postura diante de Deus. Eu estava vendo a irmã falar que nós temos uma escola para crianças, né? E que os pais, se quiserem,
podem enviar as crianças lá para serem evangelizadas. Não é se quiser, não. Envie logo. Amém? Envie logo. Evangelho é comida do Espírito. 5 minutos de evangelização na igreja tem um valor inquestionável para o futuro daquela criança. A gente está habituado a achar que o nosso filho nasceu da nossa carne. Isso é mentira. A alma já vem de Deus. Ela já existe antes de nascer. Ela precisa ser trabalhada pelos pais. Os pais têm o papel de conduzir aquelas almas no caminho de Deus, no caminho da verdade. Os pais precisam conscientizar os filhos de que eles são almas, que eles não são carne, que nós somos filhos do Altíssimo, que nós somos deuses, que nós precisamos tomar posse desta cidadania. As crianças precisam aprender a pensar como filhos de Deus e não a pensar como filhos desse mundo. Nós não podemos preparar os nossos filhos para serem tragados pelo mundo, irmãos. As escolas do mundo hoje já estão dominadas pelo espírito do mundo. Já não se fala mais de Deus dentro das escolas. Os jovens estão aqui, podem me dizer se eu não estou falando a verdade nas universidades. Ao contrário, tudo que se fala dentro das escolas está ligado à prostituição, à corrupção dos valores que os homens tanto lutaram para conquistar, ao desprezo pela moral, pela moralidade, ao desprezo pelos valores dos homens, pela honestidade, pela seriedade. Tudo se tornou uma grande bagunça, uma grande confusão, um grande prostíbulo que o Satanás se encarregou de levar para dentro das escolas, aonde os nossos filhos são matriculados para tirar diplomas, para serem o quê? Vitoriosos nas coisas desse mundo, irmãos. As nossas crianças não podem ser criadas para ser mais a ficar dominado pelo mundo. Como nós vemos hoje, pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, mas são pessoas que não têm valor algum, que vão morrer e suas almas vão parar nas regiões de sofrimento. Porque se deixaram iludir. Existe um apelo muito grande hoje para que nós andemos nos caminhos desse mundo. Pessoas que têm liberdade para fazer o que querem de suas vidas. Pessoas que pensam ser livre para fazer o que bem entende, irmãos. Nós vivemos atrelados aos costumes mundanos dos homens que não conhecem a Deus. Dos pecadores, das pessoas que vivem para o mundo, das pessoas que vivem sem fé. Nós sentamos na mesa dessa gente, comemos com essa gente. Parece até que nós não somos santos. Como disse a exortação, não fomos separados para alguma coisa diferente. Nós somos separados, nós somos o povo de Deus. O Senhor quer que nós nos afastemos do mundo, porque o mundo vai ruir. É como um redemoinho num rio que arrasta as embarcações para a profundidade da destruição. É o que está acontecendo no mundo, irmãos. Nós temos que nos separar do mundo, porque senão ele vai nos tragar para dentro dele. Nós temos que ter coragem, porque nossos filhos escutam uma outra coisa na escola. É claro que eles escutam na escola uma outra coisa. O que é que eles escutam na escola? Alguma coisa que seja interessante? Nem profissionalmente, hoje eles são tratados para tirar notas e serem bons profissionais. Os irmãos sabem muito bem disso. Nós estamos com o nosso país, principalmente o nosso país, cheio de profissionais medíocres, que exercem a sua profissão envolvidos na mediocridade, de posse de um diploma, que eles fazem o que bem entendem, não são responsáveis pelos seus erros muitas vezes graves. Porque as escolas caíram nesse mesmo espírito. Nós precisamos entender de uma vez por todas, Deus está nos separando do mundo, porque o mundo vai ser tragado. Vai se afundar, se nós não cremos nessas coisas,
Se nós não percebemos que tem alguma coisa errada com as pessoas, bom, então a gente é como elas. Percebemos ou não? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, dos apóstolos, a gente vê as dificuldades que eles tinham para se mover no meio do mundo. Porque eles falavam de coisas que o mundo não queria ouvir. Essas coisas sumiram? Desapareceram? Não, elas estão bem vivas aqui para a gente poder examinar, para a gente poder ver se nós não estamos, irmãos, deixando de fazer aquilo que Cristo pede para nós fazermos e participar do reino que está chegando. Pastor, essa palavra entra em conflito com aquilo que eu aprendi até hoje. Ótimo que entra em conflito com o que você aprendeu. Você aprendeu de quem? Da escola? Da sua família? Pois nós temos uma coisa aqui melhor para você. Deixa essa palavra entrar dentro de você e fazer as mudanças que ela precisa fazer. Você precisa ser diferente mesmo. Você não pode viver como os homens do mundo, fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. Eu escolhi uma passagem aqui hoje na Escritura, onde Jesus escolhe os seus apóstolos. Eu fico pensando se talvez ele voltasse ao mundo e pudesse estar no meio de nós e nos chamasse para sermos apóstolos dele. Eu digo apóstolo, não é apóstolo como eles se autodenominam, e pessoas importantes, diferentes das outras, não. A palavra apóstolo quer dizer portador de uma mensagem, de uma boa nova, de uma novidade. Será que nós estaríamos credenciados para sermos portadores de uma mensagem para Cristo? Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. É um capítulo com várias instruções, a gente vai pegar algumas passagens para ilustrar. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo que não fossem pelo caminho dos gentios e nem entrassem em cidade de samaritanos, mas falasse às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele começa aqui a ministrar as instruções. Eu não sei se os irmãos perceberam, na introdução do capítulo, a palavra diz o seguinte: ele chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Quer dizer, ele deu alguma coisa para os discípulos que eles não tinham. Nós estamos sendo chamados para participar do reino e nós não temos nada para oferecer, irmãos. Que seja verdadeiro. Nós precisamos que Deus nos conceda este mesmo poder sobre as coisas que estão diante de nós. Não basta boa vontade. É preciso pedir ao Senhor: Senhor, eu quero participar do teu reino e quero te servir. Ponha sobre mim o teu poder. O que é poder? O poder faz coisas que a razão não consegue entender, porque é fora da razão. E nós vamos precisar disso. Vocês já devem ter percebido
aí no seu âmbito, no seu círculo familiar, que as coisas não vão bem. E se não vão bem para os nossos familiares, não vão bem para as outras pessoas também. Não vão bem para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente conhece de longa data. E nós podemos ajudar. Você não vai se mexer. Mas o que eu posso fazer? Interceder com poder sobre aquela situação. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dizendo às pessoas que elas precisam encontrar um rumo. Que não se pode estar dentro de um barco, como a vida, num mar revolto como está a vida, sem nós termos um rumo para seguir. E que o Senhor, Ele oferece esse rumo. E diz assim, a sua vida pode mudar, se você quiser. Você garante? O Senhor garante. Nós temos que ter esse poder sobre nós, porque de outra maneira nós não vamos convencer as pessoas. Por maiores que sejam os nossos argumentos, por mais racionais que sejam as nossas explicações. Sabe por quê? Porque a mente dessas pessoas estão dominadas por um espírito que perturba a sua razão, que perturba a sua capacidade de discernir as coisas. Isso é uma característica do fim dos tempos, aonde as mentes são perturbadas por influências invisíveis, capaz de trazer desespero para as pessoas, medo, ideias de morte. É desagregação do equilíbrio espiritual no mundo. E para nós fazermos cessar qualquer perturbação provocada pelo diabo, resumindo, nós temos que estar revestidos do poder de Deus. Sem esse poder, ninguém vai nos escutar. Então eu preciso conversar com o Senhor. Se você quiser servir, agora se você não quiser servir, bom, fica lá em casa, vai cuidando da tua vida. Versículo 7, o Senhor disse uma coisa importante para nós que queremos servir o Senhor. Será que todo mundo quer servir aqui? Não vou nem pedir para levantar a mão. Senhor, olha os corações aí para mim. Os que querem servir o Senhor, eu acho que todo mundo quer. Quando vocês forem pelas ruas, pregai anunciando o seguinte: é chegado o reino de Deus. É fundamental falar sobre isso, irmãos. As pessoas vão pensar que a gente é meio doido, tal. Ninguém fala mais de Deus nesse mundo louco. Apostasia. Mas nós precisamos falar, porque existem ovelhas que estão espalhadas, que precisam ser ajuntadas. Eu preciso falar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um novo mundo. Mas como? É uma nova política? Não, é uma nova ordem mesmo. E o que vai acontecer com essa ordem que está aí? Ela vai morrer. Alguém vai matá-la? Não, ele morre sozinho. É o que está acontecendo. Uma nova ordem de coisas, uma nova maneira de viver, sem guerras, sem fome, sem doenças, sem desgraças, sem tragédias. Toda criança que nascer vai morrer de 100 anos. Quem garante? A Escritura garante. O Senhor garante. Eu preciso anunciar o reino, falar dessa nova vida, que as pessoas precisam fazer uma opção pela nova vida, que elas precisam escolher logo, porque há uma grande separação. É chegado o reino de Deus. Uma nova era para a humanidade, irmãos. Nós não estamos aqui afirmando
que não haja políticos, no âmbito nacional e internacional, com boas intenções, para construir um mundo novo, para destruir a guerra, para acabar com a fome. Mas não é suficiente isso, irmãos. A boa vontade desses corações não é suficiente para vencer aquilo que está no invisível. Somente o Espírito do Senhor, pelo poder que vem do Criador. Quando eu disse do Senhor, é do Senhor Jesus. Pelo poder que vem do Criador, é que contém essa destruição. E nós estamos sendo chamados para sermos a semente dessa nova geração, para sermos o começo de uma nova vida. Mas isso precisa começar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro dos nossos planos. O que nós formos fazer, nós temos que pensar em Deus. Eu não posso pensar em casar sem pensar em Deus. Eu não posso pensar em fazer uma casa sem pensar em Deus. Família sem pensar em Deus, filhos sem pensar em Deus. Qualquer coisa. Pregai, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça aquilo que vocês têm recebido de graça. Temos que ter misericórdia de quem está sofrendo. Olha, a gente não quer ocupar o lugar dos médicos, a gente não quer ocupar o lugar de remédio, nem nada. Essa nossa ação aqui, ela é de natureza espiritual. Não tem nada a ver com o médico. Mas se alguém está doente, você vai lá e ora por aquela pessoa. Pede a Deus pelo poder que Ele vai colocar sobre você para aquela enfermidade sair de lá. Alguém está deprimido, angustiado, está fazendo terapia, está não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, amém, aleluia. Deixa eu fazer terapia, vai lá e manda sair a depressão da pessoa. Está com a ideia confusa, pensando em se matar, manda sair aquele pensamento da pessoa. Sai daí em nome do Senhor. Você não pode nem imaginar o que está no invisível. Fala, sai daí em nome do Senhor. Acabou, sai depressão, sai angústia. É poder do Espírito. Não é algo que a ciência possa compreender. Não vai discutir com a ciência, deixa a ciência quieta, fazendo o papel dela. Vamos fazer o nosso papel. Mas pastor, será que eu tiro a depressão da pessoa, eu tiro a aflição dela, eu tiro a angústia dela? Você tem que crer que você é capaz de tirar por causa do poder de Deus, não é por causa de você não. Mas como é que isso acontece? Não importa como é que isso acontece. Você quer a explicação? Ou você quer tirar a depressão, a angústia, as ideias de morte da cabeça daquela pessoa para ela não se matar? O que você quer? Você quer explicação? Ou você quer tirar a doença dela? Nós viemos aqui para tirar a doença, nós não viemos aqui para dar explicação para ninguém. Uma vez que Ele pode fazer e desfazer como Ele quer, meu amigo, para tudo deixar de existir de uma hora para outra, basta Ele querer. É o Senhor. Não usou nenhuma ciência para dizer faça a luz. Ou teve alguma ciência que Ele usou para poder fazer o que Ele fez? Não. Ele fez da sua vontade. Então nós estamos falando aqui da vontade de Deus que vai estar sobre você, se você quiser fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. É uma decisão que você tem que tomar pessoalmente. Mas enfiar no seu coração essa palavra, separado. Eu sou santo, quer dizer, eu sou separado para Deus. Eu fui separado para cumprir uma tarefa que Deus vai colocar sobre mim. Essa é a mais abençoada ocupação que você pode ter. O resto tudo passa. Tudo passa. Versículo 9. Ele fala assim, olha, você não possua ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, no vosso bolso. Nem alforjes para guardar coisas no caminho, nem túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Sabe o que quer dizer aqui para você? Não se preocupar com comida, com roupa, com guardar, com ter, com isso, com aquilo, para você servir na causa dele,
porque digno é o operário do seu salário. Quer dizer, ele vai dar jeito de você comer, ô criatura. Entendeu? Você fica preocupado. Se você for trabalhar para ele, vai dar jeito de você comer. Agora, se você não for trabalhar para ele, bom, aí você se vira. Quando estiver faltando lá, vem pedir aqui. Às vezes ele dá alguma migalha para você. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que tomaram a decisão para servir ao Senhor. Isso é chamado. Chamado é para quem tem o selo. É comigo. Então vamos lá, vamos trabalhar. Não se preocupe, porque digno é o operário do seu alimento. Versículo 11. Qualquer lugar onde você entrar, procura saber quem seja digno e hospedai-vos ali até que você parta. Naquela época eles iam visitar cidades para anunciar o reino. Dizia, olha, procura na cidade um homem de bem. A gente não vai sair viajando por aí por enquanto, mas vamos procurar conviver com gente de bem. Afasta-te dos pecadores. A pessoa tem vida torta, não tem amizade com ela. Por que você vai ter amizade com pessoas de vida torta, irmão? Qual a razão disso? O sujeito está enterrado até o pescoço no pecado, você vai sentar na mesa dele? Ah, mas pastor, aí fica assim meio... Será que não é preconceito? Que preconceito? Conversa mole de Satanás. Pecador é pecador, nós somos o povo de Deus. O pecador gosta do pecado, pois se enfia nele até onde puder. Deixa de... O sujeito, eu gosto do pecado, eu quero fazer o trem errado. Faça mesmo. Tem um sujeito esperando lá, fica tranquilo. Mas nós somos um povo santo. Nós somos chamados para uma responsabilidade. Então, eu preciso procurar quem é digno para eu ter uma relação abençoada com aquela pessoa. Então, nós temos que cultivar a dignidade na igreja? É claro. Para nós, lutar para sermos dignos é tarefa de todo dia, irmão. Não tem essa coisa não, sabe, eu estou no pecado, eu vou ver mais para frente se eu largo. Não, é a coisa para consertar hoje. Amanhã cedo você pode morrer. Se tiver alguma dificuldade muito grande, vem falar com o pastor pode te ajudar. Não podemos ser frouxos nesta luta que Paulo chamava o bom combate. Evidente que isso é uma coisa séria. E você está sendo chamado para participar. A partir do versículo 12, o Senhor fala aqui para os apóstolos, uma coisa que eu acho muito importante. Quando você entrar numa casa, sauda aquela casa. Diz assim, a paz do Senhor esteja nessa casa. Porque numa casa moram várias pessoas ali. E essas pessoas têm as suas histórias, as suas necessidades, os seus dramas. Então, quando você entra numa casa, sauda aquela casa em nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja nessa casa, porque se for povo de Deus que está ali, se for ovelhas do Senhor que estão naquela casa, estão perdidas, a tua bênção vai tirar o mal daquela casa. Se não for, a paz voltará para você. Se ninguém me escutar, o Senhor diz aqui o seguinte, olha, versículo 14, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, ou afastando-se daquela pessoa, sacudi o pó dos vossos pés. É uma expressão bíblica
que diz, olha, vou deixar qualquer coisa ligada a essa pessoa, essa casa, para trás. Em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, que é a cidade do pecado, né? Eram as cidades do pecado, do que para aquela cidade ou pessoa que não se interessou pela tua palavra. É o Senhor dizendo, não sou eu. Então, anuncia boas novas. Eu preciso aprender a falar? Não, não precisa aprender a falar. Quer ver como não precisa? Vamos seguir aqui em frente. Toma cuidado, porque eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Versículo 16. O ambiente é hostil. Não pense que as pessoas vão receber você com alegria. Oh, meu filho, bem-vindo. Ah, você está anunciando o reino, chega para cá e tal. Não, irmãos. É resistência. É um ambiente hostil. Você vai achar uma ou outra pessoa interessada, mas uma ou outra. Em 10, talvez 2 ou 3. Em 10, 7 vão se afastar de você. Pode até te maltratar. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas. Prudência, cuidado, porque o ambiente é hostil. Aqui ele fala de umas perseguições, tá? Vamos entrar nessa parte aí, porque faz parte do testemunho. Mas ele diz aqui no versículo 19, uma coisa importantíssima. Quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Amém? Não é isso que a irmã estava falando? Lá no hospital, quando você vai fazer uma visita, nossa, o companheiro que estava comigo fez uma oração tão bela, nós ficamos muito tocados, todo mundo chorou, porque é o Espírito Santo que está fazendo a oração. Amém? Então não fica preocupado, precisa aprender a falar. Não tem necessidade de aprender a falar. Você só tem que saber o que você tem que anunciar. O resto o Espírito fala pela tua boca. Nós somos os servos do Deus vivo, irmãos. Nós cremos no poder que Ele exerce sobre nós. Se a gente não fizer isso, irmãos, nós vamos ficando doentes. Nós vamos ficando largados em casa. A nossa mente vai começando a ser contaminada com as coisas desse mundo. Começamos a ficar enfermos. Precisamos de remédio para dormir, para ficar alegre. Ou tem que tomar uma cerveja, não sei o quê, porque está ficando deprimido. Vamos ficando doentes se não servimos a Deus, se não nos colocamos a serviço do Filho de Deus. Somos inchadas que estão encostadas ali, que a ferrugem começa a tomar conta, irmãos. Versículo 32, eu estou passando aqui porque o capítulo é longo, mas eu quero destacar alguns pontos. Sobre a coragem que a gente precisa ter para anunciar coisas que todo mundo acha inútil. O Senhor diz assim no 32, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não podemos negar o Senhor. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É testemunho. Eu sou do Senhor. Às vezes a pessoa te oferece uma bebida, por exemplo, e diz, não, eu não bebo, obrigado. Ah, mas como, você não bebe? Não, não bebo. Por quê? Porque eu sou do Senhor. Eu tenho uma fé, não preciso de bebida para ser alegre, eu já sou alegre. Não é mesmo, irmãos? Não é proibido, não tem nada proibido para o povo de Deus. Mas se somos alegres, não temos necessidade de beber para ficar alegre. Então damos testemunho
Se a conversa é atravessada, nós saímos fora. Por quê? Porque o Senhor não se agrada de conversa que não convém. Não vamos contaminar nossa mente com o espírito mundano. Televisão, mesma coisa. Não vou ver um filme que destrói a harmonia da minha mente. Não vou assistir porcariada na televisão. Hoje você pode ligar no canal, tem tudo que você quer. Que a tua carne deseja. A gente tem que saber conter o nosso desejo. E Deus, Ele nos ajuda a ter vitória sobre os nossos desejos. Porque se não for por Deus, nós estamos perdidos. Eu preciso ter coragem de dar testemunho de que eu sou do Senhor. A partir do versículo 34, ele mostra a gravidade da doutrina ensinada por ele. Eu não vim trazer paz para a terra. Não é possível, Jesus veio trazer confusão. Não, não é confusão, mas ele está dizendo que não veio trazer paz. Eu vim trazer a espada, a dissensão. Eu vim pôr em dissensão, versículo 35, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Por que isso? Porque a doutrina dele, ela é transformadora, irmãos. E todos nós, sem exceção, precisamos desse poder transformador de Deus nas nossas vidas. Todos os dias. Não tem nenhuma ocasião que nós podemos dispensar essa transformação. E quando nós começamos a mudar nossa vida, os nossos parentes começam a estranhar. Será que vocês não estão ficando fanáticos e tal? Não é? Logo vem com essa conversa de fanatismo, porque tem fanatismo mesmo. Então, haverá divisão. Alguém pode não gostar, um irmão nosso, a nossa esposa, o nosso marido, pode não gostar muito do que estamos fazendo, mas estamos fazendo pelo Senhor. E vamos fazer. Quem é que vai nos convencer o contrário? Se nós temos o Espírito Santo, nós vamos fazer em nome do Senhor, não importam as consequências. Amém? Tem que ter essa coragem, senão não adianta, não vamos ficar do lado do Senhor. Do outro lado, nós temos que ficar do lado do Senhor, quando a gente sair desse mundo, não é mesmo? Senão vamos ficar no meio dos indiferentes, de gente que não prestou para nada. Não adianta você falar assim, mas eu fui um bom pai, uma boa mãe, profissional, exemplar. O que mais você fez? Nada, não está bom? Não. Cuidei dos meus filhos, está bom? Não, não está bom. Servo inútil, Jesus diz. Por que servo inútil? Porque essas são as tarefas básicas da vida. A gente tem que estar engajado em alguma coisa além dos deveres básicos da vida. Essa é a verdade. Seja o que for. Eu falo seja o que for. Qualquer ação é bem-vinda. Verso 37. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então é para eu deixar de amar minha esposa, amar meus filhos, para amar Jesus? Não, ele não está dizendo isso. Mas o Senhor está acima de qualquer outro interesse nosso. Se amanhã nós precisarmos ficar sem nossos filhos, nossos pais, nossos amados, nós ficaremos. Mas nós não podemos ficar sem o Senhor. É como o ar que se respira. Nossa alma precisa do Senhor, como o nosso corpo precisa de respirar o ar, senão ele morre. Sem o Senhor, nossa alma morre, irmãos.
E da morte não se pode esperar nada de bom. Doença, desgraça, tragédia, acidente, roubo, chikungunya, enfim, zika, dengue, essas coisas doidas vêm entrar na nossa tenda, na nossa casa. Combate o mosquito, mais hora. Não é mesmo? Tem casa que tem mosquito, mas não tem dengue. Clamemos ao Senhor. Já vamos concluir. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Tem gente que quer que Deus resolva os problemas deles, né? Ah, Jesus podia pegar a minha cruz. Não. Ele fala que se você quiser segui-lo, toma a tua cruz. O que é a tua cruz? São teus compromissos, deveres, suas obrigações, suas provas, dificuldades. Toma a tua cruz e segue o Senhor ali quietinho, que Ele vai ajudar você a levar a cruz. Mas a cruz é tua. Cada um de nós temos as nossas obrigações e provas a passar. Quem der muita importância para a vida deste mundo, perderá a verdadeira vida. Versículo 39. E quem perder o interesse da vida por este mundo, por amor de Cristo, achará a verdadeira vida. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ele fala aqui de duas vidas, a vida verdadeira. Olha que lindo. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E olha que maravilha. Qualquer que tiver dado só um copo d'água fria a um necessitado, em nome de discípulo de Cristo, eu vos digo em verdade que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Não está pedindo nada demais, ou pelo menos um copo d'água em nome de Jesus. Dê para alguém, seu infeliz, sua alma preguiçosa. Faça alguma coisa. Em nome de Jesus, você não perderá o galardão de filho de Deus. Tá bem? Faça alguma coisa, participe do reino de Deus que está chegando. Amém. A igreja seja abençoada, os irmãos reunidos aqui e que estão recebendo a palavra em outras cidades. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos